Olá, bem-vindos. Estamos chegando a um Entre Linhas na TV brasileira, na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos também nas redes sociais. Vamos lá para os bastidores da notícia, o que está nas entrelinhas da informação deste começo de semana, né? Vamos lá com o destaque de Adolfo Padilha, o nosso comentarista convidado. Adolfo, é com você. Fala, Eudes Figueiredo, amigos da Rádio Prudente News, amigos da TV brasileira. Vamos comentar um pouquinho aqui de um assunto local. Agora apareceu os gênios das soluções, né? Estamos aí pré-ano eleitoral. A gente já viu de tudo, né? E vai continuar vendo, né? A gente vai ver quem foi candidato a prefeito aí que antes criticava a exigência da vacina para entrar nos lugares para motivar o segmento, fazendo vídeo, descendo a boca porque foi obrigado a mostrar a vacinação para entrar no lugar. É que eu digo. Algumas pessoas elas têm posicionamento, outras elas têm convicções momentâneas. E aí a gente vê as pessoas falando sobre o problema do transporte urbano. Caiu agora, acabou de chegar, caiu de paraquedas e quer sentar na janelinha. Eu digo aqui que é triste, mas pela primeira vez em 30 anos que uma mesma empresa, ou 20 anos se eu não me engano, que uma mesma empresa atua no ramo do transporte prudentino, é a primeira vez que um governo municipal tem atitude. É a primeira vez que um governo federal monta uma equipe sob o comando do Major Edson, que aliás vem fazendo um grande trabalho de seriedade e transparência, não esconde nada do que está acontecendo, para intervir na empresa com o objetivo de tentar, aos trancos e barrancos, manter o mínimo do transporte público a todo mundo que precisa. E antes que diga alguma coisa, eu já usei muito ônibus, né? Então é a primeira vez que isso acontece no nosso governo e aparece os salvadores da pátria dizendo que precisa de atitude, já passou da hora. As pessoas precisam entender, esses precisam entender, que a hora tem procedimento legal, que a hora tem prazo legal que tem que ser respeitado, senão dá água, senão não vai dar nada. Fazer discurso, criar narrativas de que de repente a prefeitura municipal está sentada e acomodada é simples para quem só sabe pegar o celular, tombar ele e fazer vidinho para chamar atenção, para lacrar na rede social. Sentar lá na cadeira e ter a coragem de canetar uma intervenção e seguir os prazos legais que é obrigado a seguir, não tem outro caminho, aí precisa de atitude. E isso esse atual governo teve. Atitude. Fez o que eu acabei de dizer, que ninguém nunca fez. Né? E agora tem que esperar o prazo legal das coisas para poder não, como diz o outro, tudo isso que fez, tudo isso que a população vem sofrendo com a falta de ônibus ser jogado no lixo. E é assim que faz. Um dia essas pessoas terão a oportunidade de conhecer como é que funciona a coisa pública. E olha só, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal no sábado passado para questionar o rito adotado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na votação das PEC, ou da PEC dos precatórios. Vamos lá, Adolfo Padilha. Pois é, o Rodrigo Maia está querendo ter algum tipo de protagonismo aí anti-Bolsonaro, né? O que todos nós sabemos que o Maia entende bem de regimento interno da Câmara, né? Todos nós sabemos que ele amarrou o Brasil aí por 2 anos a troco de um interesse político de um grupo, não se importou nem um pouco em deixar o Executivo exercer o seu mandato, eleito democraticamente, e usou o poder desse conhecimento dos procedimentos e ritos da Câmara Federal para sentar em cima de um monte de processo, um monte de projetos, poderiam alavancar. Quantas medidas provisórias a gente não perdeu o prazo porque simplesmente o Maia não colocou em votação. Na verdade, a ação do Maia, como outras tantas que ainda vão vir, é para tentar impedir a aprovação dessa PEC. Não é com o objetivo de que a PEC prejudique o brasileiro, que a PEC prejudique a economia brasileira. Não, o objetivo é um só. O objetivo é não facilitar para o ano que vem, que é o ano eleitoral, para o seu algoz, para o seu inimigo, que é o presidente Jair Bolsonaro. Isso a gente vê nitidamente em todas as ações
que o Maia está participando em todas as vezes que ele quer fazer parte do jogo. Mesmo com aquele tamanho todo, né, o Botafogo ainda não é mais protagonista da política nacional. Foi quando o presidente da Câmara e só fez o Brasil andar para trás, ou no mínimo segurou a rédea para que o Brasil não fosse para frente. Essa é mais uma manobra do Maia em relação a querer questionar o procedimento que foi adotado pelo Lira para tocar para frente a aprovação da PEC, que agora vai para o segundo turno de votação. Infelizmente, isso é o Brasília mais Brasília e Brasília menos Brasil. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro editou na sexta-feira um decreto que reajustou os valores das faixas de renda das famílias consideradas em situação de pobreza ou de extrema pobreza. O ato foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União. Segundo o decreto, a renda para que uma família seja considerada em situação de extrema pobreza passará de R$ 89,00 para R$ 100,00 por pessoa, e da condição de pobreza de R$ 178,00 para R$ 200,00 por pessoa. Com isso, aumentará o número de pessoas elegíveis ao programa Auxílio Brasil, anunciado pelo governo para suceder o Bolsa Família. Vamos lá, Adolfo Padilha, ampliação aí do Bolsa Família, importante para as famílias de baixo poder aquisitivo, né? Uma renda bem pequena, agora ampliada um pouco mais. Falamos disso há pouco, né? Esse novo decreto aí é para reconhecer e dividir as pessoas que estão em situação de extrema pobreza, né? Então, quer dizer, o Bolsa Família, os valores eram R$ 89,00 e R$ 178,00 por pessoa, né? Vai passar aí de 100 próximo de R$ 200,00. Os benefícios da Bolsa Família para famílias em situações de extrema pobreza, por exemplo, vão passar de 41 para 49, né? As parcelas serão variáveis. O benefício variável vinculado ao adolescente vai de 48 para 57. No Auxílio Brasil, essa estrutura básica foi simplificada para benefício de primeira infância, benefício de composição familiar e benefício de superação da extrema pobreza. É uma transição dos programas. Todos os beneficiários do Bolsa Família receberão os valores reajustados de forma automática. Não vão precisar refazer cadastro, fazer nada disso. Realmente é uma preocupação do governo com as pessoas que estão passando por necessidade, que aumentou muito isso diante da pandemia, né? Então serão aí o pagamento, só para você ter uma ideia do Auxílio Brasil, que vai começar agora, segunda quinzena de novembro, vai atender quase 15 milhões de famílias, né? Pessoas que já estão cadastradas. Então tem muita gente passando necessidade. Realmente economicamente, socialmente isso é essencial. Economicamente é mais um abacaxi para o governo descascar num orçamento já tão travado como é o orçamento público, né? Então, quer dizer, são ações, tem que fazer ações de infraestrutura, tem que fazer ações para ter leito e saúde, tem que fazer ações para educação e não pode deixar de ter ações para atender aqueles que agora estão passando uma situação pior do que já vinha passando. Esse é o Brasil e a gente tem que tentar melhorar tudo isso. Ok, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já com mais Entre Linhas. Olá, estamos de volta com Entre Linhas na TV Brasileira, na Prudente News 1070. E olha, a Procuradoria-Geral da República defendeu em posicionamento enviado ao Supremo Tribunal Federal que os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao judiciário nos eventos do último dia 7 de setembro foram um arroubo de retórica e não configuram crime. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, afirmou que exercício do judiciário. Vamos lá, Adolfo Padilha. O governo é a representação máxima de um povo, Eudes. O governo, o presidente é o cargo máximo que representa até aqueles que não votaram nele. Está lá, foi eleito legitimamente. Querer cercear um presidente de falar da forma que o Bolsonaro fala, isso sim é um crime de censura. Então é óbvio que não se viu nenhuma conduta que afetasse o posicionamento do judiciário. O judiciário sim anda tomando toda semana uma conduta que afeta o executivo, né? O judiciário, através do STF, está querendo governar.
Está querendo pedir explicações para que seja entregue prazo em 5 dias, em 4 dias, como se fosse ele o mandante do Estado, do país. E o presidente, na fala dele, ele tem autonomia e liberdade de falar o que pensa. A forma de falar, querem exigir dele um boneco de marketing que ele não existe, que nós já vimos no passado. Ah, ele erra em algumas formas? Erra, mas é o jeito da madeira, não tem jeito, isso não vai mudar. Né? Ele poderia ter outras formas de falar? Poderia, mas não adianta. É o jeito do cara. Ele é um cara sem trava. Ele é um cara sem. Ele não tem o institucional do cargo dele, né? Ele não tem aquele posicionamento que a instituição do cargo exige. Eu até acredito que é por isso que ele tem essa popularidade toda, que o povo não quer mais saber de boneco. Né? O povo quer saber de como é. O cara ser como ele é mesmo. Para comer pastel, toma Coca-Cola, fala bobagem, conta piada. Esse é o presidente da República. Para alguns, um crime que se tivesse forca, ele estaria na forca. Para outros, é o que a gente quer ver, o que as pessoas querem ver, de um cara que simplesmente só está no cargo de presidente da República. Bom, e nós voltamos a falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, que publicou na edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira um decreto que reajusta os limites para a classificação das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Os novos valores que serão considerados para a definição do pagamento do Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, incorporado aí um aumento de 17,84% no ticket médio. Pelo decreto, as famílias com renda per capita de até R$ 100 passarão a ser consideradas em situação de extrema pobreza. E olha só, o texto base da PEC, que foi aprovado em primeiro turno, a PEC dos precatórios na Câmara nesta semana, e a votação dos destaques em segundo turno, que está prevista para amanhã, terça-feira, o texto ainda tem que passar por 2 votações no Senado. E essa PEC é importante para garantir, a PEC dos precatórios, para garantir todo esse investimento que será feito no antigo Bolsa Família, agora o novo Auxílio Brasil. Vamos lá, Adolfo Adílio, de novo, sobre esse tema que é importante para a população, né? É um aumento considerável, né? Não é o necessário, mas chega quase a 18%. A Secretaria-Geral da Presidência, ela quer dar um benefício que vai sair na média aí quase R$ 218, né? São 3 desses benefícios que formam o núcleo básico do Auxílio Brasil. A gente tem o benefício da primeira infância para famílias com crianças de até 3 anos incompletos. O benefício vai ser pago por criança nessa faixa etária, mas o valor ainda não foi divulgado. O limite será de até 5 benefícios por famílias. Tem muita gente pobre no Brasil, né? Tem o benefício da composição familiar, para famílias que tenham gestante ou pessoas de 3 a 21 anos, que atualmente o Bolsa Família limita esse benefício até 17 anos, seja dito isso. O governo diz que o objetivo é incentivar esse grupo adicional a permanecer nos estudos para concluir pelo menos o nível de escolarização. Esse é o principal ponto. Só dá não adianta, tem que ter um estímulo para as pessoas melhorarem de vida, procurarem uma qualificação profissional, procurar as escolas para estudar, curso de formação. Isso sim é o melhor dos auxílios possíveis, mais do que o dinheiro. Porque entregar o dinheiro por entregar e deixar isso morrer ali na entrega, sacou, vai lá e compra o que tem que comprar, o Brasil vai ficar rodando numa roda sem corrente, não vai para frente, vai ficar girando em falso. E o benefício de superação da extrema pobreza. Esse benefício, ele vai entrar em cena toda vez que todos os outros estejam abaixo de todas essas linhas da classificação de benefícios que a gente leu aí, né? Então vai ter um controle no núcleo familiar sobre isso, e tem muita gente mesmo abaixo dessa linha. O mais difícil de tudo isso é incentivar as pessoas a procurarem o que a gente acabou de falar, de qualificação, procurarem a melhorar de vida, né? Mexer com a autoestima dessas pessoas. Aquele velho ditado batido, mas é verdade, não só dar a vara, mas ensinar a pescar. Eu acho que esse é o grande desafio, não só desse governo, mas de todos os outros governos que realmente queiram ver um Brasil melhor. Um futuro com um brasileiro melhor situado. Do contrário, não é um passo de politicagem. Mas o governo está pensando nessa estruturação, por isso reestrutura todas essas ações de benefício social, e isso mexe muito com a oposição, né? A oposição anda assustada, porque anda dando certo.
Olá, e agora para encerrar o programa, vamos falar sobre a Covid-19. Olha, notícia animadora. A farmacêutica Pfizer está negociando com 90 países contratos para o fornecimento da pílula experimental contra a Covid-19. As informações são do presidente executivo da farmacêutica, Albert Bourla. Trata-se de um antiviral que bloqueia uma enzima que o coronavírus precisa para se replicar, o chamado Paxlovid. Os estudos mostraram que o risco de hospitalização quando usado em pacientes com maior risco de desenvolver os sintomas graves de Covid. O executivo da farmacêutica afirmou que a Pfizer deve definir o preço do tratamento próximo ao valor do medicamento em desenvolvimento pela rival MSD, o Molnupiravir, também é um antiviral. Vamos lá, Padilha, o que você acha? É uma luz no fim do túnel aí? Vem mais uma aí, né? Pra gente engolir. Aliás, engolir quem quer. Agora é um comprimido de forma experimental da Pfizer. Aliás, já negocia aí com, como você disse, com 90 países. Se tratou de um assunto tão repetitivo, mas tão essencial a gente discutir sobre o vírus do Covid, sobre a pandemia que já infelizmente tirou tantas vidas, mas que politicamente foi usado de forma tão irresponsável, né? Eu sempre vou dizer aqui, quando eu tiver a oportunidade, que eu não tenho minha consciência, nenhum tracinho de arrependimento e de peso de ter incentivado as pessoas a procurarem ouvir o seu médico e procurarem também a fazer os tratamentos que seus médicos mandavam elas fazerem. Já outros eu não sei se podem dizer a mesma coisa. Já outros eu não sei se podem afirmar da mesma forma que eu afirmo aqui de cara lavada. Fui sim a favor do tratamento preventivo, tratamento precoce, sou até hoje. Vem se demonstrando que era sim e é sim uma das alternativas. A vacinação, fui a favor da vacinação, sempre alertando as pessoas o que está acontecendo hoje. É porque eu sei mais do que os outros? Não, é porque eu saía da bolha da leitura daquele pessoal que estava indo seguindo o berrante virtual. A vacina, ela é essencial, mas ela não cura. Ela não tem 100% de comprovação, mas ela tira a agressividade do vírus em muitos casos. Por outro lado, infelizmente, teve pessoas que tomou 2, 3 doses e voltaram a ser entubadas e até foram a óbito, né? Então, quer dizer, continua a labuta, continua a luta. O que não pode continuar é alguns segmentos querendo deixar a população cega, burra. Isso é que não pode continuar. Eu acho que continua. O melhor conselho é esse: ouça o seu médico. Vá no que o seu médico está te falando. Ele é o cara que mais conhece sobre você e o que pode fazer melhor para o teu organismo no sentido de combater o Covid ou qualquer outro tipo de doença. Eles já se formam em medicina para isso. Não ouça médicos políticos, não ouça jornalista com narrativas contrárias ao que ele pensa politicamente. Não ouça o berrante virtual que tem sei lá que tipo de interesse, né? Que é um assunto muito comprido para a gente tocar aqui. Se eu falar uma frase eu vou ter que explicar e não dá tempo. Então ouça o seu médico, procure o seu médico e o seu médico vai lhe dizer o que você deve fazer. Vem aí agora a pílula. Bom, toma quem quer, né? Ninguém vai ser obrigado a pegar a pílula e enfiar a garganta abaixo. Mas vamos ver os próximos capítulos dessa novela que infelizmente ceifou várias vidas no mundo todo. Muito bem, é isso aí. Nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala no nosso próximo encontro amanhã. Valeu, até lá.